Olá, professor. Aqui é Paulo Henrique. Vou estar gravando esse vídeo para mostrar o meu trabalho da terceira unidade. De antemão, já peço desculpa, eu não me atentei que o prazo terminava ontem para entrega da atividade. Acabei gravando aqui dia 29 mesmo. Mas vou mostrar agora o sistema completo. Então, como sempre, começando pelo nosso diagrama, eu acho que vale aqui um comparativo com o diagrama da unidade anterior, visto que mudou bastante coisa no server-side. Então, se a gente olhar aqui para o client-side e para o station-side, pouquíssima coisa parece diferente, né? A única coisa que eu fiz é que, na minha interpretação, o internal bus ele passou a ser station-side, mas isso é só uma questão de interpretação, porque na prática, no código, não muda nada. Mas aqui no meu lado do servidor mudou bastante coisa. Eu não consegui adaptar a arquitetura do servidor da unidade passada para a arquitetura de microserviços. Eu não consegui fazer sentido da estrutura de proxy, location server. Estava parecendo tudo muito redundante. Então eu decidi refatorar toda essa parte do servidor e usar o API Gateway. Então eu estou usando como entrada, como load balancer e como proxy reverso, eu estou usando o Nginx. Então tenho esse serviço aqui sendo hospedado também em um Docker. Daí o meu Nginx ele basicamente encapsula e faz o load balancer para as requisições que vão passar pelo meu API Gateway. Então é como se eu tinha dito, o API Gateway ele não pode ser a porta de entrada, alguma coisa tem que vir antes. Justamente esse é o Nginx. O API Gateway é logo depois. O API Gateway então ele vai ter algumas classes aqui que vão fazer todo o tratamento das requisições do cliente, vão fazer o redirecionamento para o local certo. E para ele saber justamente para onde ele vai mandar, eu estava pesquisando e eu vi que é comum, junto da API Gateway, ter uma classe de Service Discovery. Na verdade, tem até um componente inteiro de Service Discovery, que não necessariamente roda no mesmo processo. E nesse caso aqui não roda, né? É um processo separado. O Service Discovery, então, ele é basicamente uma base das rotas possíveis e ele também é responsável por gerenciar as instâncias de cada componente. Então, se eu tenho mais de uma instância, por exemplo, do meu application server, é aqui que eu vou estar registrando eles. Eu tenho um map dentro desse Service Discovery aqui, em que eu vou relacionando o componente e a sua função, né, a instância, a sua função como componente. Para isso eu tenho um Service Instance, que é basicamente uma entity para os componentes do sistema. E beleza, meu API Gateway então ele vai ficar consultando o Service Discovery toda vez que ele precisar acessar alguma coisa. O API Gateway em si ele não conhece as rotas, quem conhece é o Service Discovery. O API Gateway apenas redireciona a galera para o lado certo, consultando esse cara aqui. Beleza, acho que isso já ficou claro. Daí o API Gateway ele faz a conexão entre o Application Server e o meu cliente. Como esse é um sistema muito simples, né? É um sistema que assim a gente sabe que tem que forçar um pouquinho a barra para isso aqui fazer sentido no microserviço. Acaba que o único componente relevante que vai se conectar ao API Gateway é o meu Application Server. Como eu encapsulei o consumidor do RabbitMQ é o Application Server, como eu já tinha mostrado ao senhor, então eu não coloco o RabbitMQ direto exposto para o API Gateway, né? O API Gateway redireciona apenas para o Application Server. Mas, se fosse o caso da gente ter outros componentes aqui, outros tipos de regras de negócios que são tratadas separadamente, a gente só instanciaria aqui lado a lado e registraria no Service Discovery para o meu API Gateway poder consumir ele também. Poder consumir não, poder direcionar. E aí, beleza. O meu Application Server funciona da mesma forma, a única diferença é que agora as conexões dele são HTTP. É, todo mundo aqui, todo o server-side está encapsulado em um Docker, que eu vou mostrar agora. Então, eu tenho aqui uma pasta de infraestrutura. Eu acho mais fácil até mostrar aqui, já do ambiente que eu vou instanciar, que é um WSL. Então, eu tenho aqui uma pasta de infraestrutura. Eu tenho os arquivos principais, né? Aquilo que a gente já vinha vindo. Eu tenho aqui dentro do meu Nginx o arquivo de configuração. E aqui no meu Docker Compose eu já tinha, mas eu adicionei os outros serviços que a gente precisa, né? Então a gente tem o Indiagress, Internal Bus, que já tinha, etc. RabbitMQ. Adicionei algumas coisinhas a mais para a gente ter o Health Check, por exemplo, que quem é responsável é o Service Discovery, que ele faz o Health Check de todo mundo. Eu tenho também aqui o Service Discovery,
instanciado em uma máquina só para ele, uma instância, no caso de um Docker só para ele. O API Gateway da mesma forma, o Application Server da mesma forma. O Application Server tem um diretório de volume, então é onde eu salvo a minha base e o meu log. E eu tenho um Nginx também, com o volume dele sendo o arquivo de configuração, justamente para a gente poder importar toda vez do jeito certinho. Todo mundo aqui, eu usei a estratégia de um network para que eu possa colocar todos esses server-side dentro do mesmo network aqui e facilitar a comunicação entre eles. E embaixo aqui são só os volumes. Então, vou sair aqui. E aí a gente tem aqui atrás, na minha raiz, eu tenho o meu Dockerfile. Então, deixa eu abrir ele aqui. O meu Dockerfile, eu fiz para ele instanciar vários Dockers, que vai ser cada um dos componentes. Então, aqui em cima eu só faço o copy, né, do XML e do source de cada um dos componentes. Aqui eu instalo um curl só para eu poder fazer um health check durante a instanciação. Eu faço esse health check para eu descobrir se determinado componente que tem uma dependência já abriu. Por exemplo, para eu instanciar o meu application server, eu quero que o meu API Gateway já esteja funcionando. Para eu instanciar o meu API Gateway, eu quero que o meu service já esteja funcionando. Para eu fazer isso, eu uso esse esquema de fazer umas requisições. Isso configurado lá no Docker Compose. E aí, beleza. Tá tudo instanciado aqui. Cada uma dessas linhas aqui finais vai subir um Docker e a gente vai ter tudo rodando containerizado. Então, vou sair aqui também. E aí a gente pode começar a rodar. Então, o que eu vou fazer é entrar dentro do Wind Infra e eu vou rodar o meu Docker Compose up, faço o traço build para a gente buildar aqui do zero. Então eu vou rodar todo mundo aqui. Isso aqui, como eu já estava buildado, foi mais rapidinho. Ah, sim, vale dizer que eu estou usando o Javelin 5. Eu vou deixar esse tipo de tecnologia mais clara lá na documentação do README. Mas eu estou usando o Javelin 5 porque eu vi que estava todo mundo usando, por exemplo, o Spring, mas eu achei o Spring muito complicado para fazer um trabalho em tão pouco tempo. Eu não tenho experiência com Spring. Aí, pesquisando, eu vi que o Javelin parecia ser mais simples, por isso eu adotei ele. Então, estamos aqui, já está rodando, já está todo mundo upado, já estou vendo os heartbeats batendo aqui, o Application Server mandando o sinal de heartbeat para o Service Discovery. O Service Discovery, se ele perder qualquer um dos componentes no heartbeat, se der um timeout, ele vai excluir da lista aquele componente, assim como o proxy fazia, né? Perdão, o location server que eu tinha fazia isso com o proxy. E aí, beleza, tá rodando aqui. Agora vamos rodar a galera aqui dos outros componentes. Eu tô aqui tô na mesma máquina, tá, pessoal? Aqui eu tô no WSL também. Então eu vou rodar aqui desse lado, só para ficar mais organizado, eu separei aqui nos terminais. Então eu vou rodar aqui o meu, cadê o meu microcontroller? Esse cara aqui. Tá bastante coisa aqui, um pouco confuso, mas é assim mesmo, é porque estão todos os componentes num diretório só. Então aqui o microcontroller do mesmo jeito, eu vou botar um ID, vou dizer qual que é a região, vou colocar um prefixo, colocar o separador, beleza. Aquele jeito de sempre. Vou deixar um por enquanto, só para a gente mostrar tudo inicializando. E aí agora eu preciso inicializar o meu, cadê o meu Weather Station? Vou inicializar ele aqui. Veja que o Weather Station, ele é aquele que eu falei, o Station Side, né? Então ele não está rodando nos Dockers por causa disso. Ele estaria em outro ambiente, por isso eu separei dessa forma. O microcontrolador também. Beleza, então esses dois aqui rodando. Então já estamos alimentando lá o nosso RabbitMQ. A gente já pode ver que vai ter uma galera aqui que declarou o New Connection. E a gente pode inicializar, por exemplo, o nosso cliente que fica consumindo o broker MQTT do Egress, né? Que ele não passa pelo RabbitMQ. Então esse cara é o que eu chamei de Engine Client. Então ele é o nosso engenheiro aqui. Vou executar esse cara. Beleza, a gente vai escolher tudo aqui para a gente ficar observando. Já estamos recebendo aqui os dados que estão sendo enviados pelo microcontrolador, tudo aqui pelo broker, né? E aí agora vamos inicializar nosso cliente principal, né? O nosso cliente pesquisador.
Então eu vou aqui no Application Server, não, perdão, nesse cara não, Client, beleza? E aqui eu vou instanciar um client. Aqui eu posso escolher o local host, né? Eu posso escolher o endereço que eu estou hospedando. Como eu estou tudo aqui dentro do WSL, vai ser localhost mesmo, porta 80. Já entrei. Lembrando que aqui o cliente poderia, por exemplo, digitar o localhost errado, que ele iria descobrir na hora que fizesse uma requisição, né? Mas aqui eu já fiz o login, eu sei que é fiz o login não, fiz a inicialização. E eu posso, por exemplo, fazer a listagem de todos os dados. Ele vai listar normal, como a gente já estava acostumado. Persistência pela hashmap, hashtable, tudo do mesmo jeito. As mesmas médias saindo aqui embaixo. Eu tenho buscar por microcontrolador também. Eu inicializei o 1 norte, né? Então tá aqui o 1 norte. Eu acho que eu não limpei a base, então deve ter outros microcontroladores aqui também, por exemplo esse. Então, esse cliente aqui eu não enfeitei demais, eu deixei só até aí mesmo, porque a parte do servidor realmente está com muita complexidade. Mas é isso, professor. Eu espero que tenha sido. Espero que eu tenha sido claro. É muita coisa aqui para mostrar. Essa terceira unidade acabou sendo bem maior do que eu imaginava. Mas é realmente porque eu precisei refaturar toda essa arquitetura. E é isso. Passei um pouquinho já do tempo. Então, se o senhor tiver alguma dúvida, fica à vontade para me contatar. E eu tô subindo esse vídeo aqui no YouTube e ajeitando a documentação para o README ficar mais fácil de ser consultado também. Então é isso, professor. Muito obrigado.